Um dia muito rico por aqui, recebendo grandes convidados para bater um papo sobre vida, sobre carreira e, principalmente, buscar deixar um legado de histórias reais para que nós possamos ajudar as novas gerações nesse fantástico mundo da tecnologia e da cibersegurança. E o meu convidado de hoje, Tiziano Benetti. Tiziano, um grande prazer poder te receber aqui, meu muito obrigado. Renato, o prazer é todo meu. Uma alegria estar aqui com você. Muito legal. Tiziano, você nasceu em Porto Alegre, foi criado em Campinas, uma história de vida muito bacana. Queria que você compartilhasse um pouquinho da sua infância, momentos de família, momentos de construção, né, dos valores que nós trazemos para os dias de hoje. Como que é a sua história, Tiziano? Que legal. Bom, eu nasci mesmo em Porto Alegre, né? Filho de um bancário e de uma psicóloga, né? Eles são todos do Rio Grande do Sul, minha família toda é de lá praticamente. E eu vivi lá até os 3 anos de idade. Nessa época, o meu pai arrumou uma oportunidade profissional aqui em Campinas. Ele trabalhava no banco, aí tinha algumas posições que ele poderia ter acesso em outras cidades e acabou escolhendo Campinas e nós viemos. Poxa, que bacana. Eu tinha 3 anos, o meu irmão do meio tinha 1, né? Nós somos em três meninos, né? Meus pais criaram 3 meninos. Uau! E o mais novo, que é o Leonardo, nasceu em Campinas já, né? Então, o do meio, o Ângelo, é publicitário e o Leonardo é engenheiro químico, trabalha com procurement, né? Aí tá em multinacional, tá morando em Singapura, por sinal, tá longe. Poxa, que legal. Isso mesmo. E assim, a minha infância toda foi em Campinas, né? Anos 80, quer dizer, infância de bairro, brincando na rua. Que maravilha. Com a turma toda da vizinhança. E aí tinha aquelas brincadeiras de criança dos anos 80. Era futebol, era jogar bets, né? Taco, né? Que o pessoal fala no sul, aqui em Campinas a gente chama de bets, né? Vôlei na rua. Eu lembro que a gente pegava a mangueira da Dona Madalena, que era uma senhora que morava ali na rua que a gente brincava, e amarrava entre 2 postes para ser a rede de vôlei. Olha, que legal, que bacana. Então, tinha todas essas coisas, né? E tinha os tempos, né? Eu lembro que setembro era tempo de pipa. Ventava pra caramba, e aí era tempo de pipa, aí tinha tempo de bets, tempo de... Então, cada época do ano era uma brincadeira. Então, foi muito nesse ambiente que eu cresci, com gente de tudo que é tipo, de tudo que é canto, né? E sempre com os meus irmãos juntos ali e tal. Que bacana. Infância feliz, infância dos anos 80, né, da geração nossa, né, e que a gente traz isso com muita alegria, né, Tiziano? Muito legal. Ainda nessa época, né, você se recorda das primeiras experiências, né, com as tecnologias da época, né? Você teve acesso, por exemplo, ao início dos videogames, né, ou seja, os filmes iniciais de ficção científica. Você lembra um pouco da infância, mas buscando correlacionar com a tecnologia da época? Bom, como quase toda criança, o meu primeiro sonho era de ser astronauta, né? A gente tem esse negócio, eu tinha uma coisa, e é um dos meus hobbies estudar coisa de espaço, eu adoro, fico acompanhando a Estação Espacial Chinesa, a Estação Espacial Internacional, que os caras estão fazendo muito legal. Mas nessa época teve um evento da minha vida muito interessante. O meu avô, que era comerciante, que morava lá em Porto Alegre, ele gostava de frequentar leilão, ele ia muito a leilões, e ele foi num leilão de uma escola que estava fechando, né? E aí lá no meio das coisas que eles estavam vendendo, lá no leilão da escola, estavam vendendo 2 computadores, era um CP400 Color da Prológica, uma fábrica de computadores brasileira, né? E estava vendendo esse computador com 16 KB de memória. KB? KB, não é mega, não é giga, é KB, né? 16 KB, para a gente ter uma ideia, é o equivalente a 16 páginas de um livro, mais ou menos isso. Um K é uma página de texto, né? Se você for pensar. Então, 16 é nada, né? Não coisa nenhuma. E um TK-85, que era o clone brasileiro do Sinclair, né? E aí meu avô, em 1985, olhou para aquilo e falou, eu acho que isso é o futuro. E comprou aqueles computadores e me deu aquilo lá, né? E o computador, o CP400 Color, veio com um livro que ensinava a programar em Basic. Pensa, e aí eu comecei a ler aquele negócio e brincar, né? Ligava na TV, né? Era um teclado tipo máquina de calcular, ligava na TV
e ele esquentava e eu tinha um ventilador velho que eu virava ele para baixo assim, botava em cima dele no chão do carpete no verão para ele não esquentar e brincava com aquilo lá. E ali eu aprendi a fazer código com 9 anos, em 1985, com 16K de RAM na mão, gravando o programa em fita cassete. Pensa. Uau! E assim, nesse movimento totalmente assim, aleatório do meu avô, toda a minha profissão foi inspirada, né? nessa uma experiência, e isso vem comigo até hoje. Que história fantástica, Tiziano, porque assim, o seu avô, né, ou seja, com essa visão de arrematar, né, ou seja, oportunidades, um computador, e lembrando, né, anos 80, reserva de mercado. Nós estávamos vivendo talvez as pessoas não saibam o que é reserva de mercado, mas era exatamente a impossibilidade do Brasil importar as tecnologias mais avançadas, dando apoio ou querendo preservar a indústria local. E assim, os computadores nessa época, assim, da reserva de mercado não eram os computadores igual nos Estados Unidos, né, Tiziano? Sempre estava um pouquinho atrás, né? A gente tinha nas configurações, os nacionais, né? Prológica era uma, Cobra era também na época, você lembra, era estatal a Cobra, né? Fazia computador e tal. Mas tinha os clones, né? Eu lembro que tinha o TK-3000, que era um clone da Apple, dos primeiros Apples lá. Isso. Tinha o TK-85, que era clone do Sinclair. Então tinha vários clones, mas era só isso que tinha no mercado brasileiro. Tiziano, e quando foi aquele momento que você, ou seja, passa um pouco daquela curiosidade, daquela inquietação de mexer e começa, de fato, a se aprofundar na codificação, no conhecimento, na leitura, quando o assunto começa a permear e ficar sério na sua vida, que depois te leva para a vida profissional? Legal. Eu fiquei alguns anos brincando com esses computadores, e aí eu lembro que eu passei algum tempo sem mexer muito com isso, né? E aí, alguns anos depois, a minha mãe foi traduzir um livro, e aí uma das pessoas que trabalhava com ela tinha um computador, um PC XT, e emprestou para ela, falou, eu tenho esse troço lá em casa, eu nem uso direito, usa aí para digitar o livro, tal, que elas estavam trabalhando juntas no livro. E aí minha mãe me colocou de digitador desse negócio, porque ela fazia as coisas no papel, ela escrevia com lápis e papel, assim, né? E eu fiquei digitando, e aí eu comecei a mexer, né? De novo, né? Toda aquela veia voltou, aí eu descobri, achei um Basic lá, botei lá dentro, aí comecei a descobrir outras coisas, e aí, nessa época, eu tive acesso a um negócio chamado modem. Que foi a primeira ferramenta de conexão de computador, né? Eu tinha um modem que trabalhava na velocidade de fantásticos 2.400 bytes 2.400, eu não tive a oportunidade de mexer em 2.400. Ele não tinha modulação, era um modem de 2.400 baud e era 1 bit por baud, então era 2.400 bytes. Era isso que ele fazia, sem correção de erro, perdia 60% do tráfego por causa de ruído na linha telefônica brasileira, né? Mas foi o começo da brincadeira. Época de BBS? Época de BBS. Né? Tive BBS, participei de todas as BBS, invadi um monte de BBS, coisa que a gente fazia no começo dos anos 90. Que legal. Então era essa coisa do fervor da comunicação atingindo as pessoas, né? A internet do Brasil surgiu em 95, a internet comercial, né? Mas a galera de BBS já entrava pelas universidades e participava da internet no resto do mundo, e eu estava no meio desse bolo aí. Que bacana. Tiziano, e aquele momento de faculdade, de se preparar para um mercado ainda pouco explorado, como que foram as suas escolhas para os estudos, né? Como que você depois começou a dar esses passos rumo a uma formação acadêmica? Eu sempre tinha muito claro na minha cabeça que ia fazer formação na área de computação, né? Naquela época não chamava TI, né? Era computação. E eu ainda gosto de chamar de computação. Eu também. Informática, computação, né? Computação é muito mais legal. Muito legal, E eu sempre sabia que ia para essa área, eu tinha muita paixão pela coisa da lógica da flexibilidade que o computador oferecia, né? O computador, a gente faz qualquer coisa que você mande ele fazer. Em geral, quando ele faz errado, é porque você mandou errado. Legal. Então, eu curtia muito essa coisa e fui para a faculdade, estudei, fiz engenharia da computação, cursão difícil, assim, bem esforçado, mas apaixonante, né? Eu sempre fui gamado nesse negócio.
E ali na faculdade, ainda na época de BBS, eu comecei a ter os primeiros contatos com segurança, que era uma coisa super embrionária, né? Eu comecei a entrar em BBS em 92, final de 92, 93. Era o meu terceiro colegial, né? Hoje eu ensino médio, né? E aí na faculdade, quando eu tive acesso à infraestrutura da faculdade, que era muito grande, putz, aí a curiosidade, a veia, a paixão técnica foram tomando conta. E aí estudando muito o que trazia, mas estudando muito mais coisa por conta própria. E é engraçado que eu saí da faculdade e fui trabalhar com infra. Com infra? Eu não fui nem desenvolver, apesar de ter começado codando, né? Sempre programei por hobby, assim. Mas eu fui trabalhar com infra. E segurança é uma coisa que não existia na época, não existia, né? Só tinha... Segurança era uma coisa de molecada fazendo bagunça na rede, né? Então, era isso. Fui trabalhar com infra, trabalhei alguns anos com infra, mas assim, sempre estudando segurança por pura paixão pessoal, assim. E em 2013 eu peguei a primeira posição oficialmente de segurança, né? Eu me formei em 99, então 2013 foi quando eu deixei a posição de infra e fui trabalhar em segurança. E aí, meu amigo, nunca mais deixei esse mundo. É um mundo que nos desafia, é um mundo extremamente orientado a propósito, né, Tiziano? Exatamente. Eu imagino o quanto que para você foi importante começar essa jornada desde o início. E assim, muito no sentido de que, no começo, né, o que traz todo mundo de cara para a segurança é que segurança é um refinamento técnico de toda a computação. Você precisa entender profundamente como é que uma estrutura está organizada de sistema para começar a pensar em maneiras de como subverter aquilo. Então é uma coisa de muita inteligência, de pensamento flexível e de conhecimento bem pesado para você, né, navegar nesse mundo. Então isso é apaixonante para quem gosta da coisa técnica, mas depois vira um propósito, vira uma coisa de proteger as pessoas, de proteger a vida das pessoas, que hoje a vida da gente está no mundo digital, né? Então acaba virando uma coisa assim, você passa de experimentador a um cara que vai fazer um serviço para todo mundo. Tiziano, e como que foi, tanto no final dos anos 90, começo dos anos 2000, né, para que você pudesse chegar até o conhecimento, como que você foi criando, né, o seu know-how, tanto na área de infra, depois em cyber? Acho que é importante a gente deixar registrado porque, poxa, era o início da internet, talvez o Google estava, né, prestes a nascer, o início de tudo, o IA sequer nós tínhamos acesso, né? Como que você estudava, como que você se qualificava, quais eram os métodos para isso? Assim, eu já peguei a internet começando a funcionar. No meio acadêmico ela já existia, né? Então eu lembro que eu navegava na internet em 94, 95 usando um browser antigo chamado Mosaic. Foi antes de inventarem o Netscape, né? Então era uma época muito legal. E o que era bacana, a coisa mais sensacional, é que você não precisa ler um livro do pesquisador lá, do Andrew Lippman, que era o cara da IA lá do MIT. Não tinha que ler o livro do cara, você entrava na página do cara lá na faculdade e lia o artigo que ele escreveu ontem, né? Então esse poder era muito sensacional. E experimentar, ter infraestrutura na mão para brincar, mexer, entender, faz, não funciona, tenta, mexe, pergunta para o outro, junta uns amigos. Eu lembro que eu montei um grupo no segundo ano da faculdade falando, nós vamos escrever um sistema operacional. Pensa, claro que não saiu, né? Molecada, a gente vivia bagunçando e tal, mas tinha essas coisas, a gente entrava nessas aventuras técnicas, assim. Então, eu acho que assim, o maior motor, tem que ter as condições, tem que ter os recursos ali para usar, mas é a curiosidade, a paixão, é entender, é querer saber o que está por trás. E essa foi a jornada de obter conhecimento. Lógico que quando eu entrei na carreira profissional, comecei em consultoria. É o jeito mais rápido e fácil de você aprender. Porque você vai num cliente, conhece um ambiente, mexe, implementa um negócio, vai para o próximo, descobre outra tecnologia, outro jeito de trabalhar, outro processo, e para o outro, e para o outro, e para o outro. E aí você aprende uma velocidade rápida, né? Faz por você o que o intercâmbio faz por muita gente, né? A pessoa mora aqui no Brasil, faz um intercâmbio, sei lá, na Irlanda, né? Não é o inglês que o cara aprende lá. Mas quando ele vai para um lugar que tem uma cultura diferente, ele aprende que tem outros jeitos de viver a vida que não é o seu. E isso abre a sua mente, né? Dá uma abertura de consciência de que
não necessariamente o meu jeito de fazer as coisas é o único jeito que funciona, né? E aí quando você vai para a consultoria, se você começa numa empresa e fica lá 20 anos, desde que você se formou, para você aquele é o único jeito que funciona. Quando você começa em consultoria, não, você já aprende 10 jeitos diferentes de fazer as mesmas coisas em tecnologia e aí o seu conhecimento expande. Então foi muito nessa linha que eu fui. Cristiano, eu consigo sentir aqui, batendo um papo com você, o quanto que a área técnica, em especial de cyber, é extremamente motivadora, até pelo jeito que você fala, que você coloca as suas ideias. É apaixonante, né, Tiziano? A nossa profissão ela é apaixonante porque ela nos desafia a todo momento. Você, como um apaixonado pela tecnologia, como que foi para você ir galgando o seu perfil, né, as suas habilidades para uma função de gestão? Né, hoje você é um executivo, né, extremamente reconhecido pelo mercado, né, ou seja, o mercado premia, né, toda essa sua história. E como que foi sair de uma área mais técnica, de funções mais técnicas, para uma atividade executiva? Olha, super legal essa história de contar. Eu comentei no começo que eu sou filho de um bancário, né? Pessoa extremamente numérica em matemática, né? Meu pai também cresceu na carreira e tal, mas ele é um cara dos números. Meu pai que faz conta de cabeça com 4 casas decimais. Tá. E a minha mãe era psicóloga, uma pessoa totalmente pessoas, né? E aí eu descobri que eu tinha um pouco de talento para cada lado. E eu estava assim meio indefinido do que eu ia fazer na minha carreira. Então, eu lembro que na mesma época, isso foi exatamente em 2005. Eu estava em contato com um professor meu para fazer um mestrado em Buffer Overflow. Pensa, esse ia ser o tema do meu mestrado. Eu já tinha feito 2 POCs de Buffer Overflow em Linux. Eu lembro na época a gente rodava GCC, compilador de C 2.95, 1995. Nossa. Versão velha para dedéu. E eu tinha já feito 2 POCs funcionar de Buffer Overflow e estava trocando com o meu professor, pô, vamos fazer um estudo de Buffer Overflow e tal. E ao mesmo tempo, eu estava lendo os prospectos da GV para fazer um MBA. E eu não sabia o que fazer. E era muito legal. Mas assim, eu queria transformar, acho que mais do que tecnologia, minha paixão é transformar os lugares, é chegar e mexer. Se você me der uma empresa que está toda estável e a segurança funcionando tudo certinho, eu não vou aguentar 6 meses. Não é meu perfil. Eu sou engenheiro de formação. Eu gosto de montar Lego, eu gosto de montar quebra-cabeça, eu gosto de cubo mágico, eu gosto dessas coisas. Então, para mim, o grande barato é pegar uma segurança que está toda desorganizada e montar um negócio lindo, né? Construir mesmo. Eu sou o gestor estruturador. Tem um gestor que é aquele que mantém, né? Eu sou o cara estruturador. Eu lembro que um dos trabalhos assim que eu comecei mais empolgado, o CIO me chamou e falou assim, eu vou te dar aqui uma folha em branco. Constrói esse negócio, porque eu não gosto de nada do que tem aqui de segurança hoje. Então, faz aí. Né? Usa o seu conhecimento e faz. Eu lembro que eu saí daquela reunião assim, nossa, eu vou botar para quebrar aqui. Acabou de ganhar um presente, né? Exatamente. Que bacana. Então, eu sempre tive essa coisa. Só que transformar sozinho, você não consegue, né? E é um barato, né? Do alto da minha imaturidade profissional. Em 2005, eu pensei assim, se eu for chefe, eu vou fazer os caras fazerem, eu vou mandar eles fazerem diferente. Olha igual eu faço, né? Olha que igual eu faço, né? Vou fazer eles fazerem igual eu faço e vou transformar isso aqui mandando a galera fazer, né? E assim, basta 6 meses na gestão para você perceber que isso é uma maluquice, que o ser humano não é máquina, né? Que você programa e faz o que você programou, né? Mas, por outro lado, tem coisas maravilhosas em trabalhar com gente, né? Por mais que assim, você no seu auge técnico entregue 100 e a turma entregue 50, né? 10 pessoas entregam 500, é mais que 100. Então, assim, e aí se você começa a compartilhar o processo de criação das soluções, para os problemas que você tem na gestão, aí você vai descobrir que tem um que tem um talento, que tem outro que faz outra contribuição. Perfeito. E aí você começa a usar essas contribuições de todos e você constrói um negócio muito melhor do que você seria capaz de construir sozinho. Eu lembro que uma vez eu fazia aula de francês, né? E aí teve uma aula sobre profissão
E a pessoa perguntou assim, por que você está nessa profissão de gestão, né? Na conversa ali na sala de aula. E eu falei, porque quando eu trabalho como gestor, eu me sinto como se fosse um técnico que tem 20 braços. Sensacional, que legal. Porque eu sou um técnico muito mais poderoso sendo gestor, né? E é muito isso, né? E eu descobri essa paixão de influenciar as pessoas na direção certa, né? Que eu acredito que bate com os meus valores, com os meus propósitos. E aí eu vejo sendo construídas coisas muito melhores do que eu conseguiria construir sozinho. Hoje eu faço, é um barato, no processo de desenvolvimento da gente, você vai chegar no nível executivo, a coisa mais importante que você precisa aprender é o que você não sabe fazer direito, né? E aí, depois da liderança, você descobre que, putz, eu vou dar um exemplo meu, eu sou péssimo para gerir projeto. Se algum dia você me contratar de gerente de projeto, pode escrever, eu vou durar uns 3 meses e você vai me demitir. Porque eu não sou esse cara, eu sou o cara de comunicar, explicar, abstrair, mas eu não sou o cara de bater bumbo. Então, mas eu aprendi que é o seguinte, a primeira coisa que eu faço quando eu chego num trabalho novo é contratar um gerente de projeto estelar, muito bom. E aí pronto, aí o cara cobre a minha deficiência, fazendo o que ele faz de melhor, ele fica super feliz porque ele manda muito bem nisso, e eu mais ainda porque eu entrego um troço que eu não tenho habilidade. Então, aí você coloca isso nas várias coisas, todo mundo é bom em algumas coisas, né? Ninguém é bom em tudo, né? E ninguém é bom na maioria das coisas. Então, se você tem essa consciência, né? Ó, eu preciso de estrelas nessa e nessa área no meu time, que são as áreas que eu não toco bem, você monta isso e aí você entrega igual uma estrela também, mesmo não tendo suas capacidades. Então, essa capacidade, essa habilidade, essa mágica de você fazer mais do que você sabe, do que você consegue, só na gestão que é possível. Sensacional, Cristiano. Que riqueza de detalhes você está trazendo da sua jornada. E assim, agradeço pela franqueza de você colocar de uma forma tão fácil de nós entendermos, né, essas fragilidades, né, ou esses pontos fracos que nós temos na composição e como você consegue equilibrar muito bem isso. Você tocou num ponto, Cristiano, muito legal, que sozinho nós não vamos a lugar nenhum, ou sozinho a gente constrói coisas talvez muito pequenas, né? E nós temos um quadro aqui na nossa entrevista que a gente abre esse diálogo para lembrar dessas pessoas que para você são extremamente importantes na sua jornada de vida e profissional, né? Eu queria dialogar com você sobre a importância de nós termos boas referências na construção da jornada profissional. Eu queria abrir esse tema contigo para a gente relembrar dessa importância e talvez trazer até reflexões e pessoas da sua, né, da sua jornada. Legal. Eu tenho 2 pessoas para comentar que me inspiraram assim nesse tempo. Um é o André Lico. Ele foi meu coordenador quando eu era engenheiro de data center, né, na Telemar, 2001, 2002, até metade de 2003, que foi o cara que viu que eu tinha um potencial para gestão, e um dia ele me chamou e falou, olha, eu acho que você tem essa veia, vamos começar a desenvolver isso, conversar, tal, não sei o que, lá. E eu acabei assumindo gestão só alguns anos depois, né? Mas ele me inspirava muito nessa questão, né? E ele me falava muito disso, da diversidade das pessoas e dos talentos, e como que você cresce usando os talentos dos outros em favor do grupo, de todos. Então ele me inspirou muito nessa coisa. Ele foi um cara que me empurrou pro MBA bastante, né? Ele e a minha esposa também era outra que falava, você tem que ir pra gestão e tal. Ela ficava me empurrando para ir pro MBA e tal, e eu acabei deixando o Buffer Overflow para lá. Então ele foi um grande responsável por isso. E uma outra pessoa que eu gostaria de citar, vários, né? A gente sempre aprende com muita gente, tem muita gente sensacional que a gente conhece ao longo do caminho, mas o executivo com quem eu trabalho hoje, para o qual eu me reporto, é um inglês chamado Jonathan White, né? E ele é um cara que ele me ensinou várias coisas. Ele me ensinou que eu estava muito longe de ser um executivo experiente. Interessante, né? Olha que coisa. E a gente está sempre reaprendendo isso, né? Que tem muito para andar e tal. É um barato. Ele me ensinou isso
mostrando um mundo muito maior, né? Agora eu estou trabalhando num contexto de estar gerenciando segurança em 70 países putz, cultura da Polônia, cultura da Hungria, cultura do Brasil, cultura da Argentina, tudo misturado, né? Então, aquela experiência que eu tive de gente com várias cabeças foi elevado às alturas, né? E fazer isso num ambiente internacional. Então, e é um cara, uma experiência muito sólida e que tem uma veia muito altruísta, assim, de pô, vamos te desenvolver, vamos fazer junto aqui. Tem essa coisa de puxar você, fazer você crescer, porque quando você cresce, você entrega mais, quando você entrega mais, ele entrega mais, né? Então, deu essa expandida na minha visão para a perspectiva internacional, que foi também um salto sensacional, assim, uma jornada, um aprendizado, coisas difíceis, coisas que foram mais fáceis, mas assim, uma experiência muito rica. Então, foi um outro cara que me inspirou bastante, assim. Muito bacana, belas referências. Obrigado por você trazer isso de uma forma tão aberta. Obrigado. Ticiano, a gente tem aqui um espaço, um bloco que a gente quer usar para falar mais da profissão de TI e principalmente, né, fazer um chamamento, um convite, né, para que as novas gerações, de fato, se preparem, né, se qualifiquem para uma profissão na área de tecnologia. Então, queria que você direcionasse, né, uma mensagem para aquele jovem que está ali, talvez, fechando o seu, né, um terceiro ano ali, né, do segundo grau e querendo uma carreira na área de tecnologia, em especial de cibersegurança. Qual a mensagem nós podemos deixar para essas gerações? Legal, muito bacana essa pergunta. Eu, quando comecei em tecnologia e em cyber, era muito encantado pela novidade, pela sofisticação e pelas oportunidades de usar a minha criatividade, né? Era muito da minha veia isso, e isso para mim era muito importante, mas com o tempo eu aprendi que assim, os fatores mais críticos de sucesso para uma carreira são aquelas coisas que os nossos pais ensinam, que é ter disciplina, organização, foco no que você está fazendo, prestar atenção e fazer tudo com capricho. Aquela coisa da mãe que falava, escreve direito, puta letra feia que você tem aí, não sei o quê. É uma mensagem que você tem que fazer as coisas com calma, com capricho, com atenção, com foco, não fazer pensando no jogo de bola, noutra coisa que você vai fazer depois. Então, essas lições mais básicas que a gente aprende em casa são o pilar dos comportamentos que vai te levar a desenvolver uma carreira em tecnologia. A tecnologia é um mundo com milhões de detalhes, né? E é muito fácil a gente se perder nos detalhes da tecnologia. E quando a gente vai para a gestão, é muito fácil a gente se perder nos detalhes de todas as disputas políticas por recurso, por isso, por aquilo, das relações humanas super complexas que a gente precisa gerenciar, os stakeholders, né, os clientes, os colegas. Então, é muito fácil se perder nos detalhes de tudo isso. Então, eu diria, importante, né, lógico, criar é muito gostoso, novidade é muito gostoso, mas o importante é ter disciplina, é ter foco, é conseguir se concentrar e se aplicar no seu desenvolvimento. E isso vai te diferenciar, porque isso vai te trazer um conhecimento sólido, e o conhecimento sólido vai te dar duas coisas: autoconfiança, né? Tem uma frase que eu adoro que é assim, o melhor argumento é ter razão, né? Então, saber do que você está falando em profundidade, olha, te dá um sentimento de que, não, eu vou lá e explico para o VP, não tem problema, eu sei o que eu estou falando, né? Então, te dá autoconfiança e te dá credibilidade, né? E liderança é uma evolução numa coisa muito mais simples que se chama influência, né? É você falar uma vez, duas, três, e de repente as pessoas falarem assim, meu, eu vou escutar o que esse cara está falando, porque o que ele fala faz sentido, eu testei aqui, deu certo, tal, não sei o quê. Então, influência vem de credibilidade, vem de solidez do que você sabe. Então, aplique-se, estude. Eu sei que esse é o mundo do YouTube, é o mundo dos resumos, né? É o mundo das coisas mais fáceis, mas... como diz o Tannenbaum no livro do sistema operacional que a gente estudou na faculdade, né? Fala assim, a criança tem que comer brócolis antes de ir para o sorvete, né? Então eu vou ensinar o problema dos 5 filósofos comendo macarrão muito antes da gente falar de
caso de uso de pilha de Windows 2000, não sei o que, não sei o que. Né? Então, assim, disciplina, foco, porque isso vai te dar uma base que lá na frente você vai lembrar e falar, putz, que bom que eu comecei desse jeito. É verdade. E tudo na vida, né? Talvez e essa mensagem que você está dizendo, não só no âmbito profissional, mas como uma estrutura de vida, né? Com seus filhos, com seus amigos, com o trabalho. Sem dúvida alguma, você vai colher bons frutos para isso. E importante, isso é passível de ser aprendido. Tem gente que tem talento para ser focado e disciplinado, né? É uma porcentagemzinha pequenininha, né? Eu não era uma dessas pessoas que tinha talento. Eu sou do mundo criativo. Mas, assim, a gente aprende a fazer isso. E a vida da gente fica muito mais fácil com disciplina e foco. Então, assim, se você olha para você e fala assim, eu não sou esse cara organizado e disciplinado, não pense assim. Todos podem aprender e essa é uma ferramenta central para o sucesso na experiência que eu tive. É uma questão de querer e trabalhar duro e entender que isso vai te levar a lugares incríveis na sua jornada. E que você nem imagina quando toma essa decisão. Isso que é o mais legal, né? Tiziano, agora queremos conhecer um pouquinho mais aquilo que você gosta de fazer além do trabalho, né? Ou seja, um hobby, um esporte, aquilo que te conecta com o seu eu. O que você gosta de fazer? Olha, hoje em dia eu gosto muito de cubo mágico. Eu adoro cubo mágico. Eu tenho vários cubos mágicos na minha mesa, assim. Quando a reunião tá muito chata, por baixo da mesa eu fico fazendo cubo mágico na qual. Adoro. Eu tenho um cubo mágico tradicional, eu tenho um que não tem cor, que as peças são de tamanhos diferentes. Tenho o pirâmide, eu tenho vários deles, eu adoro. É uma curtição. Eu gosto muito de fazer quebra-cabeça, isso vem da minha família. Então todas as viagens, quando eu era criança e adolescente, a gente ia pra praia, ia meus tios e um monte de gente, e sempre alguém comprava um quebra-cabeça de 2.000 peças e ficava todo mundo em volta da mesa brincando. Então eu tô com um quebra-cabeça lá na minha área gourmet que eu comprei nas férias para fazer e tá lá, tô quase terminando ele, adoro isso também. Que bacana. Mas um outro hobby que faz muitos anos que eu não faço e que eu adoro é mergulho. Mergulho. Eu e a minha esposa, a gente mergulhava, adorava, descia, o mais fundo já desceu 30 metros lá para baixo. Uau, que legal. É um negócio sensacional e o mergulho tem umas coisas assim fantásticas, né? A primeira delas é o silêncio. A coisa mais difícil é silenciar no mundo de hoje, né? Lá embaixo, você só escuta a sua respiração. Então parece um momento de meditação, né? Meditação tem isso da respiração, pois no mergulho você está só escutando a sua respiração e vendo a paisagem. Peixinho, coral, não sei o quê. Então é uma paz interior, é um negócio sensacional. Eu amava, faz muito tempo que eu não faço, tenho vontade de voltar. E uma coisa do mergulho também, que eu gosto muito, é a questão do autocontrole, né? Você está a 30 metros lá embaixo, né? Fazendo todo um processo, né, de descer e você não pode subir 30 metros porque, né, você tem que ir descomprimindo, então aquele autocontrole, né, aquela busca da serenidade, mesmo que tenha um tubarão do seu lado, você não pode fazer isso daqui, né? Você tem que manter o controle. Muito tem bom. Que fazer a parada lá, senão o nitrogênio te pega. Te pega. Tiziano Benetti, que honra poder conhecer um pouquinho mais da sua história, da sua pessoa, do profissional que você é. Queria te agradecer imensamente por essa generosa contribuição que você deixa aqui no nosso projeto que visa deixar um legado, né, para as novas gerações desses grandes profissionais que estão liderando, né, as estratégias atuais. Muito obrigado, Tiziano. Eu que te agradeço, é muito gostoso poder compartilhar com a comunidade, eu adoro essas oportunidades e foi muito bom estar aqui. Parabéns, muito obrigado. Valeu. Aê!